Meus queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Hoje nós estaremos transitando por alguns textos, entre Juízes, capítulo 6 e Juízes, capítulo 8. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a vida de Gideão. E eu gostaria então que você deixasse sua Bíblia aberta nesse texto, e durante a exposição nós estaremos lendo alguns versículos-chave, que diz respeito àquilo que nós iremos expor nesta manhã. Nesta manhã eu quero falar sobre a fé em tempos de pós-verdade. Esse é o tempo que nós vivemos. Mas antes eu gostaria que você se colocasse na seguinte condição. Imagine que você fosse um astrônomo e descobrisse que dentro de 6 meses um grande cometa gigante colidiria com a Terra e destruiria todas as coisas. Obviamente que você sairia correndo e tentaria avisar a todos. Só que quanto mais você avisa as autoridades, os veículos de comunicação, você percebe que ninguém leva a sério você. Na verdade, você passa a ser ridicularizado, menosprezado e até mesmo cancelado. Essa é a história do filme que foi lançado pela plataforma Netflix em 2021. Apesar de não ter gostado do filme, o filme tem como título, Não Olhe para Cima. Esse filme acaba sendo importante porque toca num ponto filosófico bastante debatido nos dias de hoje. Esse filme evoca o conceito de pós-verdade. Esse conceito de pós-verdade fica popularizado em 2016, quando o dicionário Oxford escolheu esse termo, pós-verdade, como a palavra do ano. É fato que pós-verdade como teoria é datada de 1979, quando um filósofo francês chamado Jean-François Lyotard propôs a incredulidade e as metanarrativas, dizendo, olha, não existe uma história universal que determina sentido para todas as histórias menores. E o que nós temos visto na pós-modernidade é justamente o relativismo assumindo o lugar da verdade, gerando uma perda de sentido das visões macros da história que prescreviam regras de conduta éticas válidas universalmente. A pós-verdade, meus queridos, esse conceito que nós estamos vivendo hoje, a ideia de que já não existe mais a verdade, relaciona-se com a dimensão hermenêutica dos fatos. E aí nós vamos ver que isso acaba sendo envolvido também por outra filosofia, a filosofia de Nietzsche, que a ideia de Nietzsche é que você não deve abraçar fatos, apenas versões. Ou seja, não importa a realidade objetiva, apenas as versões ou narrativas que os outros fazem dessa realidade objetiva. Então, a pós-verdade tem levado as pessoas a adotarem uma postura que se encanta pelo subjetivismo, que se encanta pelo emocional, em detrimento do objetivo e racional, reforçando principalmente as opiniões pessoais e, acima de tudo, algumas ideologias. Então, nesse mundo de pós-verdade, o fato é que nós caminhamos para o ceticismo, porque você não pode acreditar em mais nada. Na realidade, não se pode ter certeza de que nada é de fato real e verdadeiro. Literalmente, nós estamos vivendo dias em que não havia rei em Israel. Cada um fazia aquilo que achava ser correto aos seus olhos. E guardadas as devidas proporções, nós vivemos dias como no tempo dos juízes. Nos dias de Gideão, que é o que nós iremos estudar um pouco mais a fundo nesta manhã, o povo de Israel tinha justamente esse pensamento. A obediência a Deus nos dias de Gideão, meus irmãos, era uma obediência parcial, subjetiva e sincretista. E os resultados dessa forma de viver e de pensar levou Deus a disciplinar o seu povo por meio dos midianitas. Por causa da disciplina, os israelitas passam então a viver com medo. O texto é descritivo lá em Juízes capítulo 6, que eles vão morar em cavernas. Eles passaram a viver como animais afugentados. A nação então começa a passar necessidade, porque durante 7 anos, na colheita, os midianitas vinham e roubavam a colheita dos israelitas. Nesse desespero, seguindo o ciclo que é normal em Juízes, a nação então clama ao Senhor. E Deus então responde ao clamor da nação, primeiramente mandando um profeta e depois enviando o libertador ou juiz Gideão. Gideão, a princípio, reúne um exército de 32 mil homens. Só que o Senhor diz a Gideão que ele havia reunido um exército muito grande.
E o Senhor, então, para mostrar a Israel que era Ele quem dava a vitória ao seu povo, faz alguns testes. E aquele grande exército que Gideão havia reunido é reduzido para 300 homens. Deus, então, usa Gideão, que com um ato de fé, lidera 300 homens para libertar Israel da opressão de um povo que tinha um exército de 135 mil homens. Então, nessa luta de Gideão, era 450 soldados midianitas para cada soldado de Israel. Dessa forma, quando nós contamos a história de Gideão por esse prisma, é normal olharmos para Gideão e pensar que nós devemos segui-lo em tudo. É fato que a fé de Gideão, nesse ato de Deus usá-lo para libertar o povo de Israel com um exército tão pequeno, diante de um exército tão grande, o leva a colocar o seu nome lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Só que quando nós observamos melhor a vida de Gideão, nós notamos que esse homem seguia uma lamentável realidade descrita nos dias de Juízes. Meus irmãos, Juízes é a história do que acontece quando os homens só obedecem a Deus pela metade. Juízes narra a história quando os homens fazem o que querem, em vez de fazer aquilo que Deus lhes ordenou. A fé do povo de Israel, inclusive a fé de Gideão nesses dias, era uma fé extremamente relativizada, porque diz por 2 vezes em Juízes que cada um fazia aquilo que achava ser o correto. Ou seja, não havia um padrão moral e ético a ser seguido por ninguém. Por isso que no decorrer dos capítulos 6 a 8, nós veremos que a fé em Deus nos dias de Gideão era faltosa de alguns ingredientes indispensáveis à fé correta que devemos exercer no nosso Deus. Então eu quero convidar você ao capítulo 6 de Juízes. Eu quero pontuar com você aqui o primeiro ponto. Na fé de Israel, nos dias de Gideão, faltava verdade. Esse é o primeiro elemento que faltava na fé naqueles dias. Observe o versículo 1 do capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O capítulo 6 começa enfatizando que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Esse verbo fazer aqui, fizeram, no hebraico, dá a ideia de fazer algo a partir de outra coisa. Ou seja, os filhos de Israel estavam apenas repetindo os pecados cometidos de outrora. Eles insistiram em desobedecer à lei de Deus, porque o texto no versículo 1 diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E mal aqui é no sentido de agir eticamente errado, fora do padrão estabelecido de uma lei, ou seja, fora do padrão estabelecido pela lei de Deus. Isso aqui evidencia, logo no primeiro versículo, a apostasia teológica por parte dos israelitas. Ou seja, eles estavam vivendo longe da verdade. E, embora seja evidente que Israel se lembrasse da sua história no período dos Juízes, ou seja, de que havia um Deus que os libertou do Egito, há poucos indícios de que esse povo conhecia a lei de Deus. O fato é que o povo conhecia a história de um Deus que os libertou, mas há poucos indícios de que esse povo conhecia as leis que esse Deus determinou que esse povo deveria seguir. Essa realidade fica mais clara. Versículos 8 a 10 do capítulo 6. Acompanhe na sua Bíblia a leitura, que diz: O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Olha só, Deus aqui relembra a história do povo, relembra o grande livramento que Deus concedeu ao povo, só que termina dizendo que, mesmo assim, o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. Versículos 12 a 13. Atente à leitura dessa parte das Escrituras que diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
O que é feito de todas as suas maravilhas e que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Meus irmãos, aqui o que é interessante é que Deus fala com Gideão e Gideão responde. E em sua resposta está a evidência da falta da verdade, de conhecimento da lei de Deus. Deus diz: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão então responde: mas Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Meus irmãos, Gideão não sabia o motivo de tanto sofrimento, justamente porque lhe faltava o conhecimento da lei de Deus. Se Gideão fosse alguém que conhecesse a lei de Deus, ele iria se lembrar que, Deuteronômio capítulo 28, Deus havia falado que se o povo não desse ouvido à sua voz, não cumprisse os seus mandamentos, não cumprisse a sua parte na aliança, algumas maldições recairiam sobre o povo de Deus. A realidade do povo de Deus nos dias de Gideão era de uma desobediência à lei de Deus. E por conta disso, como diz o versículo 1, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Ainda na resposta aí de Gideão, no versículo 13, nós temos uma outra triste realidade sobre a falta do conhecimento da lei de Deus. Olha o que ele diz. Ele diz assim: e o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais contaram? Só que ande um pouquinho e vá para o versículo 25 do capítulo 6, para você ver algo extremamente interessante. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Olha só que coisa interessante. Se alguns versículos antes, Gideão está falando: olha, Senhor, os nossos pais estão nos contando sobre o Senhor. Logo depois, Deus manda Gideão derrubar um altar de Baal, que era do seu próprio pai. Meus irmãos, isso aqui é totalmente incoerente com a lei de Deus. Deuteronômio capítulo 13, há uma lei explícita contra a idolatria. Isso aqui evidencia que a fé nos tempos de Gideão era uma fé secretista, porque o pai ensinava sobre Deus, mas ao mesmo tempo tinha em casa um altar de adoração a Baal. Temos que nos lembrar que no Monte Sinai, Deus entregou uma lei a Israel, que exigia adoração exclusiva a Ele. E por falta do conhecimento da lei do Senhor, Joás adorava Baal. E posteriormente, seguindo o exemplo do seu pai, lá no capítulo 8, por falta de conhecimento da lei de Deus, você vai ver que Gideão faz uma estola sacerdotal, que se torna objeto de adoração, contrariando a lei de Deus, que proibia a idolatria. Mas, sigamos, eu quero que você vá para o versículo 33 a 35, e aqui nós vamos ver que na fé de Israel, nos dias de Gideão, também faltava um segundo ingrediente, faltava união. Porque se nos tempos dos juízes, cada um fazia aquilo que achava ser correto, isso resultou em uma total desunião das tribos. Versículos 33 a 35 do capítulo 6, assim está escrito: e todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, e passaram, e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abiesitas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser, Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Aqui em Juízes 6:33, é mencionado que os midianitas e os amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram para saquear Israel novamente. Versículo 34 relata que antes das tropas serem reunidas, as tropas de Israel, Gideão foi revestido com o Espírito do Senhor. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor concedeu a algumas pessoas a autoridade necessária para obter a cooperação das outras tribos. Isso porque, numa teocracia, convocar exércitos era prerrogativa exclusiva do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, quando alguém reunia as tropas com sucesso, ficava evidente para todos que o Senhor capacitou tal indivíduo.
Só que Juízes 6, 34 e 35 mostra que Gideão convoca algumas tribos, mas não convoca todas as tribos para a luta. E aí, no meio da guerra, ele percebe que ele precisa de ajuda, então ele convida para ajudá-lo a tribo mais poderosa de Israel, que era a tribo de Efraim. Capítulo 7, versículo 24. Gostaria que você caminhasse para lá. Capítulo 7, versículo 24 diz: Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontros aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Barã. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Barã. Gideão, meus irmãos, ao não convocar Efraim para a guerra, revela, de certa forma, que talvez ele temesse uma reação dos efraimitas. Os efraimitas poderiam acusá-lo de presunção, porque ele era de uma tribo menor e poderia estar querendo liderar uma tribo maior. Só que, entretanto, ao não convidar a tribo de Efraim, eu creio que Gideão aqui atesta a falta de unidade das tribos, porque os dois santuários mais importantes no período dos juízes, Betel e Siló, que funcionavam como pontos de encontro das tribos, estavam justamente dentro das tribos da tribo de Efraim. Entretanto, observe que a reação dos efraimitas com a convocação atrasada de Gideão não foi tão boa assim. Ao mesmo ponto, você vai ver as consequências dele não ter convocado outras tribos. Vai para o capítulo 8, versículos de 1 a 9. Nós vamos ver o que Juízes vai falar sobre isso. Capítulo 8, versículos de 1 a 9. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas e contenderam fortemente contra ele? Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Então, com falar-lhes essas palavras, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães, para que estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeb e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura, tens tu já poder a punho de Zeb e de Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeb e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou aos homens. Estes de Penuel lhes responderam como os homens de Sucote lhes havia respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. No início do capítulo 8, você percebe que os efraimitas repreendem Gideão por ter ido à guerra sem convocá-los. Porque, de forma assim, diplomática, Gideão resolve a questão. No entanto, a perseguição aos midianitas prossegue. E Gideão, então, pede ajuda a duas cidades, Sucote e Penuel, que ficava dentro do território da tribo de Gade. Só que ambas as cidades negaram hospitalidade a Gideão e a seu exército. Essa atitude, meus irmãos, dá uma nova indicação da quebra de unidade tribal. E as palavras ásperas que Gideão usa, tanto no versículo 7 quanto no versículo 9, revelam sua reação contra esta traição. É fato que não é claro qual foi a punição que Gideão executou em Sucote, mas essa palavra trilharei no versículo 8 aponta para a ideia de arrastá-lo sobre os espinhos. Então nós podemos imaginar qual foi o destino triste dessa cidade. Mais triste ainda é porque em Juízes capítulo 8, versículos 13 a 17, descreve a vingança de Gideão sobre Sucote e Penuel. Meus irmãos, Gideão cumpriu a promessa e executou os líderes de Sucote e derrubou a torre de Penuel sobre os homens da cidade, matando a todos os homens. E aqui, o trágico nisso tudo é perceber que as tribos de Israel, as tribos do povo do Senhor, estavam lutando entre si, em vez de se unirem para lutar contra os inimigos. O fato é que, em tempos de ignorância da lei, de desprezo àquilo que unia o povo, que era o tabernáculo, o mesmo Deus, a mesma fé, meus irmãos, cada um pensava somente em si mesmo.
Mas o texto ainda segue, aí eu quero chamar a sua atenção. Volte para o capítulo 6. Porque na fé de Israel nos dias de Gideão, ainda faltava um terceiro elemento. Faltava responsabilidade. Faltava responsabilidade. A nação estava vivendo dias difíceis, complicados. E Deus resolve então levantar um homem para liderar a nação rumo a mudanças, rumo à liberdade. Capítulo 6, versículo 11 a 15, nós vamos ver que Deus então escolhe Gideão para libertar o povo. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa do meu pai. Meus irmãos, Deus disse que usaria Gideão para libertar o povo das mãos dos midianitas. Só que aqui Gideão se descreve como uma pessoa menos indicada para a tarefa. E a justificativa que ele usa é que a sua família não é tão importante. Só que, contudo, eu creio que Gideão aqui, na verdade, não queria era assumir a responsabilidade que estava sendo colocada sobre a sua mão. Quando aí no versículo de número 15, ele usa o argumento que a sua família era a mais pobre de Manassés e o seu pai o menor, meus irmãos, ele estava omitindo algumas coisas importantes. Capítulo 6 tem pelo menos 3 motivos que nos levam a concluir isso. Versículo 19, observe o que diz o versículo 19. Versículo 19, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. Só para você ter uma ideia aqui, 1 efa de farinha equivalia entre 14 e 18 quilos de farinha. Meus irmãos, numa época de escassez, por si só, isso aqui era algo considerável. Versículo 25 e 27, há um outro motivo aí. Versículo 25, naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai. Versículo de número 27, vai dizer o seguinte: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos. Meus irmãos, boi oferecido, 10 servos, sugere que a família de Gideão não era tão insignificante assim, como ele havia dado a entender no versículo 15. Naqueles dias, ter boi e ter servos era de fato indicativo de que era uma família que tinha muitas posses. Terceiro motivo, no versículo 25 e versículo de número 30, olha que coisa interessante, versículo 25, lembra que o Senhor manda que Gideão derrube o altar de Baal, que é de quem? Que é de teu pai. Versículo de número 30, então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto a ele. Joás, o seu pai, era o guarda do santuário de Baal, ou seja, era um homem que servia toda a comunidade, era alguém extremamente conhecido e importante na comunidade em que Gideão vivia. Mas o fato é que desta responsabilidade de liderar o povo na batalha, meus irmãos, isso não foi possível ele fugir. Só que Gideão, lá no capítulo 8, eu quero que você vá para lá, ele foge de uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade de governar sobre Israel. Versículos 22 a versículo 31, diz o seguinte: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me-vos cada um argolas do seu despojo, porque tinha argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Desse
peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, pois ela, após ela, a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinham muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs o nome por Abimeleque. Meus irmãos, olha só que interessante. Os homens de Israel, no versículo 22, pediram que Gideão o assumisse como rei. Gideão aqui dá uma resposta que tem um tom de humildade e piedade. Mas eu vou te falar que isso aqui é apenas cena. Porque Gideão rejeitou a responsabilidade de ser rei. Só que, ao mesmo tempo, ele aceitou os privilégios de um típico monarca do Oriente, do Antigo Oriente. Versículos 23 e 24, ele pediu ouro e ganhou muito ouro. Versículo 26, ele usava roupas e joias reais que os reis dos midianitas traziam para ele. Versículo 30 do capítulo 8, ele criou um harém. E o nome dado ao seu filho, lá no versículo 31, Abimeleque, significa meu pai, um rei. Quando você chega no capítulo 9, logo depois de sair de cena Abimeleque, você vai ver que existe a presunção dos seus filhos de que alguém que era descendente de Gideão o sucederia. E aí capítulo 9, do versículo 7 a 21, você vai ver que a disputa entre Abimeleque e Jotão, os dois filhos de Gideão, acaba com, de certa forma, com essa luta é por conta de quem iria sucedê-lo. Isso tudo prova que Gideão, meus queridos, gostava dos privilégios de ser rei sobre Israel, mas ao mesmo tempo não queria ter a responsabilidade de um monarca liderando sobre o povo. E esta omissão teve trágicos resultados. Seu filho Abimeleque, como é narrado no capítulo 9, versículo 24, matou 70 filhos de Gideão para reinar sobre Israel. O fato é, meus irmãos, que quando o povo do Senhor não assume as suas responsabilidades, ou qualquer um que tenha que assumir responsabilidade não assume, a sociedade, a igreja, a família, todos tende a sofrer. E dentro disso que nós expomos nessa manhã, fica muito claro que a fé na pós-verdade, meus irmãos, ecoa vozes dos dias de Gideão. Todavia, na pós-verdade, a nossa fé não pode ser parecida com a fé nos dias de Gideão. E eu quero, nas aplicações desse sermão, falar justamente sobre essa realidade. Primeiramente, nós temos que ter uma fé que luta para apresentar a verdade em um mundo relativista. Meus irmãos, uma das rupturas mais sérias da pós-verdade com o pensamento protestante é o conceito de verdade absoluta. E por verdade absoluta eu quero dizer um código sobre o qual o ser humano tem que pautar a sua vida. E para nós cristãos, esse código é a própria palavra do Senhor, é a Bíblia. O mundo pós-verdade luta contra a verdade absoluta. Para ele não existe um padrão de verdade absoluta. Na realidade, as experiências existem sem o controle da verdade. A religião da pós-verdade não é formada por um conjunto de crenças sobre aquilo que é e aquilo que não é real. Ao contrário, é vista como algo que tem a ver com preferências, com sentimentos, com experiências. Então, o lema da religiosidade pós-verdade é o seguinte: eu vou acreditar naquilo de que eu gosto e naquilo que me faz bem agora. E não importa se isso é racional, e não importa se isso vai ferir alguém ou não. Então, em suma, a subjetividade do indivíduo é tida como a fonte e o critério absoluto de todo valor religioso. Tudo é relativo à preferência pessoal. E, meu querido, perceba como que esse relativismo pode ser visto nas palavras e ações do dia a dia das pessoas a todo tempo. Provavelmente muitos de vocês que estão aqui já tiveram alguma discussão encerrada com as seguintes palavras: olha, não vale a pena discutir com você, porque afinal você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Meu querido irmão, eu quero que você entenda que esta inquietação ou essa dúvida quanto à verdade, meus irmãos, não é de hoje, isso é antigo. Pilatos,
se você se lembra lá em João capítulo 18, indagou Jesus justamente sobre essa realidade. Jesus, o que é a verdade? O que é a verdade? E o que é fascinante no Evangelho de João é que no capítulo 17, Jesus já havia respondido o que era a verdade de forma absoluta. Lá em João 17, versículo 17, o Senhor disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem relativismo, de modo absoluto, Cristo afirma também lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, usando aqui a regra da hermenêutica reformada, que é conhecida como analogia da fé, ou seja, as Escrituras interpretam as Escrituras, a verdade é identificada com o Filho, que é o próprio Jesus. Lá em João capítulo 8, 36, Jesus afirmou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvo. O cristianismo, meus irmãos, em suma, é do início ao fim matéria de verdade. É sobre aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Jesus disse claramente que nós podemos conhecer a verdade, e a verdade é Ele mesmo. Então, em Jesus, nós podemos encontrar a fonte de toda a verdade de Deus, a verdade da salvação, a verdade da graça, a verdade da vida eterna, a verdade de quem nós somos, a verdade do porquê que o mundo pensa desse jeito, a verdade de como que o mundo está e por que ele está desse jeito. Diferente de Gideão, nós temos que lutar para que a fé cristã tenha conteúdo. Porque se você não conhece Jesus, você não conhece a sua palavra. E se você não conhece a sua palavra, meu irmão, você não conhece a pessoa de Cristo. O próprio Cristo disse que a tua palavra é verdade, ou seja, que a Bíblia é a própria verdade. A Escritura, do início ao fim, é a verdade. Então, meu querido irmão, negue esse fato e você nega Cristo, chamando Cristo de mentiroso. Por isso que nós não podemos aceitar aqueles que se colocam diante de nós dizendo: olha, nesse mundo em que não existe absolutos, a palavra do Senhor, ela tem que passar por um processo de releitura. Dizer que precisamos passar por um processo de releitura é fazer de Cristo um mentiroso, porque Cristo disse que aqui nós temos a verdade. O polonês Henryk Populiescu foi martirizado pelos comunistas na antiga União Soviética em 1984, disse que o cristão precisa ser um sinal de contradição no mundo. Esse sinal de contradição, meu querido, tem que ser desenvolvido por meio de um cristianismo confessional. Meu irmão, nós precisamos, em um tempo de pós-verdade, mais do que nunca, voltar ao sola Escritura. Nós precisamos redescobrir os nossos símbolos de fé de Westminster. A Igreja de Cristo sempre foi uma igreja confessante, porque a nossa fé é evidenciada não apenas naquilo que nós cremos, mas também naquilo que nós confessamos. Em todas as épocas, os crentes foram chamados a expressar a sua fé de uma forma confessional, por meio de proposições, por meio da palavra revelada do Senhor. Mas eu quero lhe alertar que, ao assumir um cristianismo confessional, se tornando um sinal de contradição, meu irmão, você não tem que esperar um bom tratamento do mundo pós-verdade, porque nós seremos denunciados por defender que possuímos a única verdade. Nós seremos acusados de intolerância porque ensinamos que a nossa crença, a crença cristã, é que determina tudo aquilo que é dito no mundo. E é isso mesmo. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. Meus irmãos, o mundo não está caminhando por si mesmo. O Senhor continua reinando sobre todas as coisas. E com a cultura se tornando cada vez mais relativista, sem lei e brutal, meus irmãos, nós devemos esperar perseguição. Agostinho já alertou que a verdade sempre suscita ódio, e nós não devemos esperar nada diferente em um mundo pós-verdade. Mas nesse mundo de pós-verdade, nós temos que ter em mente que a Igreja de Cristo jamais será vencida pelas portas do inferno, muito menos por uma cultura pós-verdade.
Mas há uma segunda implicação desse texto que quero trazer para você nessa manhã. Nós devemos ter uma fé que luta pela união entre os irmãos na fé. Meus irmãos, o individualismo é uma ideologia presente e marcante nessa era pós-verdade. Porque os indivíduos preocupam-se com o seu bem-estar individual, revelando uma indiferença em questões que envolvem o todo. O que impera hoje é o individualismo. E isso tem aumentado a desvalorização de causas caritativas e, ao mesmo tempo, a indiferença em relação ao bem do próximo. A busca da gratificação e do prazer individual é o ideal supremo. Nós vivemos hoje uma cultura narcisista que se define por uma sociedade formada por indivíduos extremamente umbilicais, extremamente focados em si mesmo. E por conta desse individualismo, o homem tende a pensar muito mais em si e esquecer do próximo. Lembra na época da pandemia que faltava álcool no mercado? Meus irmãos, em vez de gerar uma onda de solidariedade entre as pessoas, o que alguns donos de supermercado fizeram foi justamente o contrário. Colocaram os valores do álcool de uma forma astronômica assustadora, que nem mesmo pessoas que tinham um bom poder aquisitivo estavam comprando. O fato é que quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós vamos ver que não existe mais o interesse de ter relacionamentos profundos e verdadeiros. Por conta de uma cultura individualista, meus irmãos, muitos de nós sentem falta de uma amizade sincera, de amor verdadeiro, de relacionamentos profundos. Eu gosto muito dos escritos do sociólogo Zygmunt Bauman, polonês, que ele defendia que nós vivemos em uma época de modernidade líquida, em que ele dizia que a relação social, pautada pela responsabilidade mútua entre as partes que se relacionam, é trocada por outro tipo de relação chamada conexão. Em um dos seus escritos, o Bauman descreveu o caso de um jovem que lhe contou feliz: olha, Bauman, eu acabei de fazer 500 amigos em uma semana no Facebook. E Bauman então disse para ele: olha, eu tenho 86 anos e até hoje não consegui juntar 500 amigos. Bauman, em seus escritos, destaca também que hoje esses laços se dão em rede. E ele diz: olha, a rede é mantida viva por duas atividades: conectar e desconectar. O atrativo da amizade, que ele intitulava Facebook, é que é fácil conectar, mas a grande atração é a facilidade de desconectar. Porque numa relação frente a frente, olho no olho, quebrar as relações é traumático, porque você precisa ter razões ou inventar desculpas para terminar uma relação. E aí ele dizia: olha, na internet, isso é mais fácil. Essa ruptura é simplesmente com um clique. Você pode estar dizendo: pastor, mas essa modernidade líquida é lá fora. Aqui na igreja não. Aqui na igreja nós somos um povo que vivemos tão próximos uns dos outros. Nem sempre. É triste pensar que dentro da própria igreja, em alguns momentos nós abraçamos alguns conceitos de modernidade líquida. Mesmo dentro da igreja, muitos de nós nos encontramos às vezes frustrados com a superficialidade afetiva, a hipocrisia de muitos que nos cercam e a ausência de amizades sinceras e profundas. Meus irmãos, nesse tempo de modernidade líquida, nós temos que nos lembrar, como igreja, aquilo que Jesus em João 17 orou a seu Pai, pedindo que os cristãos fossem um só com Ele e um só com o Pai. Em João 17, Jesus disse que essa união, com tal união, o mundo receberia um forte testemunho de que Cristo foi enviado por Deus Pai. Na união pedida por Jesus ao Pai, seria uma bênção aos cristãos e uma ampla declaração pública da autenticidade de Cristo e do amor celestial existente entre o Pai e entre o Filho. Por isso, você como cristão, precisa entender que a conversão é a transformação do eu solitário em um nós comunitário. É o chamado para sermos não apenas membros da família de Deus, mas ao mesmo tempo trazer para o nosso ambiente novos irmãos que o Senhor nos dá por meio da fé em Cristo Jesus. Meus queridos, as parábolas,
As imagens do reino glorioso de Cristo sempre envolvem comunidade, mesa farta, festa, multidão de todas as línguas, tribos, raças e nações. Paulo nos fala de uma nova família, Paulo nos fala de um corpo, João nos fala de um rebanho, de uma cidade. Essas imagens revelam que o reino de Deus é um lugar onde as pessoas se encontram na comunhão festiva com Cristo Jesus. Então a proposta do reino de Deus não é viver uma fé individualista, narcisista, como nos dias de Gideão, mas em comunidade, vivendo em igreja, unidos pela fé em Cristo Jesus. E como membros do reino de Cristo, nós temos que ter uma fé que é dirigida pelo nós e não pelo eu. Meus irmãos, nós temos que chorar com os que choram e nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Nós precisamos ter uma fé presente e serviente na vida dos nossos irmãos na fé. Nós precisamos voltar a resgatar algo que fazíamos no passado. Uma coisa que era interessante que a Presbiteriana fazia no passado, quando tínhamos os intercâmbios das sociedades, UPA, UMP, UPJ. Meus queridos, era normal as pessoas receberem nas igrejas pessoas vindas de outros lugares. E sabe o que acontecia? Alguns pais pegavam os meninos e levavam para casa. Hospedavam-se em casas. Hoje, parece que nós nos fechamos tanto que poucos da igreja têm acesso aos nossos lares, de poder sentar, de poder, em alguns momentos, ter um momento de comunhão na frente de uma mesa. Não precisa nem ter um motivo. O motivo é por quê? Porque somos irmãos e gostamos de estar juntos. Nós carecemos resgatar esse princípio de unidade e comunhão vivenciada pelo povo do Senhor. E eu quero finalizar, e aqui é a última implicação, e logo depois já chamo o pastor Alisson para nos caminhar na ceia. Mas nós temos que ter também uma fé que luta para assumir as suas responsabilidades. É importante pensar que esse conceito de responsabilidade, nesse mundo pós-verdade, é apoiado no princípio de autonomia, que também foi ensinado por um filósofo alemão, Immanuel Kant, no século XVIII. Kant defendia que a autonomia da vontade, ou seja, o homem se governa criando as suas próprias leis. Kant dizia que você tem que agir de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer sempre como um princípio de uma legislação universal. Então, na lógica de Kant, o homem era ao mesmo tempo o cidadão e o legislador. Então, logo, se eu sou ao mesmo tempo o cidadão e aquele que crio as leis, então, meus irmãos, eu vou criar as minhas leis e viverei debaixo delas, relativizando-as quando for necessário e quando for prudente ou me fazer bem. E por conta desta suposta autonomia, o homem passa a viver como se fosse dono de si mesmo. E aí você vai ver que o homem entende que não tem que prestar contas a ninguém. Em detrimento disso, o conceito de autoridade fica enfraquecido. E junto com ele, a responsabilidade do homem desaparece. O fato é que quando homens e mulheres não assumem as suas responsabilidades, meus irmãos, autoridades são ignoradas e a prestação de contas desaparece. E aí nós nos lembramos de Juízes. Cada um faz aquilo que lhe parece ser correto. Eu vou lhe dar um exemplo, você vai entender isso bem. Na minha época de escola, isso na década de 90, quando eu tirava uma nota baixa, meu irmão, eu ficava pensando o que falar para o meu pai. Porque quando eu entregava a nota, eu falava assim, filho, que nota é essa? E, meu irmão, essa pergunta era terrível. Porque, ao mesmo tempo que dava um calafrio, eu sabia que tinha feito coisa errada. E eu sabia que eu teria que assumir a responsabilidade por ter tirado aquela nota. Hoje, quando um menino tira nota baixa e mostra para o pai vai na escola, mostra para o professor e fala assim, professor, que nota é essa? Como é que você dá um 3 para o meu filho, só porque meu filho não vem para a escola, só porque ele não presta atenção, só porque ele não estuda? De jeito nenhum. Meu filho é um aluno nota 10. Essa realidade de não assumir as responsabilidades não é apenas fora da igreja. Meus queridos, na vida eclesiástica não é diferente. Muitos de nós, membros, ao professarmos a fé,
Nós fazemos votos e juramentos de que nos submeteremos, por exemplo, às autoridades da igreja, aos símbolos de fé, às escrituras, à Constituição. Só que quando esse membro que fez esse juramento precisa ser exortado ou disciplinado, e o conselho o convoca, a tendência, em muitos casos, é recusar-se a comparecer, ou simplesmente dizer, olha, eu não vou porque ninguém aí no conselho está apto a me julgar. Infelizmente hoje, quando um conselho de uma igreja disciplina um membro, porque caiu em flagrante delito, e mesmo depois de ter sido exortado, ter sido admoestado, ter seguido as medidas suasórias, não ter acontecido nada de mudança na vida dele, e esse membro é disciplinado, a igreja tende a olhar para o conselho, ou para o pastor da igreja como o lobo mau, e o disciplinado como o chapeuzinho vermelho da história. Meus irmãos, são iguais a Gideão, ou seja, querem apenas os privilégios de fazerem parte do reino de Deus, mas não querem assumir as responsabilidades de ser cidadão desse reino. Muitos de nós queremos as bênçãos de fazer parte de uma igreja como essa, mas não queremos assumir as responsabilidades que dizem respeito a fazer parte da membresia de uma igreja local. E aqui eu quero que você pense em quão diferente foi a postura de Jesus, que ao se encarnar, que ao deixar a bênção da glória celestial, assumiu a responsabilidade de ser o nosso Redentor. Jesus assumiu a responsabilidade de cumprir a lei no nosso lugar, se encarnando, sofrendo, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Por isso, se somos discípulos de Cristo, a Bíblia mostra que em Cristo nós temos muitos privilégios, e um deles é participar do sacramento da ceia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas responsabilidades a assumir. Nós temos responsabilidades para com o nosso Deus, servi-lo, amá-lo, devotar os nossos maiores e melhores esforços a Ele. Nós temos responsabilidade para com a igreja do Senhor, ser responsável pela sua manutenção com os nossos dízimos e as nossas ofertas, ser participativo na vida da igreja, envolver-nos com a obra missionária. Nós temos responsabilidades com os votos na profissão de fé. Nós temos, como pais, responsabilidade em cumprir os votos que assumimos no batismo dos nossos filhos. Como homem e homem casado, nós temos responsabilidades no lar, desempenhar o papel de protetor, de provedor, de pastor da nossa família. As mulheres casadas têm responsabilidades no lar, de ser auxiliadora do seu marido em submissão a ele, glorificarem a Deus juntamente com a sua família. Os filhos, em uma época que pensa que os filhos é que mandam nos pais, filhos, vocês têm responsabilidades para com seus pais, de honrá-los, de respeitá-los. Nós temos responsabilidade para com o nosso próximo, de ser bênção na vida daqueles que nos cercam, de amar, de servi-los com os nossos dons, com os nossos talentos, naquilo que eles precisarem e quando eles precisarem. O fato é, meus irmãos, que nós precisamos de homens e mulheres que gozam dos privilégios de serem parte do corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo assumem as responsabilidades que ser corpo de Cristo implica. E nessa manhã, nós somos relembrados, não só apenas do privilégio que nós temos, que é participar da ceia, mas ao mesmo tempo a ceia também nos aponta para responsabilidades que nós assumimos. E eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça, enquanto o pastor Alisson se dirige aqui à frente, para que você repense nisso. Quais foram os compromissos assumidos por você ao professar a sua fé? E que, de certa forma, ao participar da ceia, esses compromissos são relembrados, rememorados. E que o Senhor nos ajude a, de fato, cumpri-los com excelência.